Você já ouviu falar em depressão de alto funcionamento? Esse é um termo não oficial que caracteriza a pessoa que tem um transtorno depressivo, mas que continua funcionando, entregando aquilo que precisa. Mães, por exemplo, são pessoas cujo diagnóstico de depressão são mais difíceis, geralmente, porque apesar de estarem com sintomas claros da depressão clássica, elas continuam funcionando, porque tem alguém que depende delas. Muitas vezes essa pessoa desmoronou por dentro, porém, aparentemente está tudo bem. Porém, aparentemente ela tem preguiça. Porém, aparentemente ela está só um pouco desanimada com coisas que ela gostava antes, porque agora ela se afundou ali na maternidade e não consegue olhar para outra coisa. Preste muita atenção quando você caracteriza alguém com base no julgamento próprio, porque essa pessoa pode estar sim passando por um transtorno, por uma crise psicológica mais crônica e precisando de ajuda. E talvez um olhar atento e informado como o seu pode ajudar essa pessoa a sair dessa situação. Vou listar aqui alguns sinais claros de depressão que às vezes passam despercebido porque são confundidos com a correria do dia a dia, com o estresse, para que você possa observar e percebendo a existência desses sinais, de vários deles, em você ou em alguém próximo a você, poder fazer alguma coisa em relação a isso. O sinal número 1 é a fadiga constante. A pessoa está sempre cansada, independente do quanto tenha descansado, feito ações de descanso, né? Independente do quanto tenha dormido, a fadiga acaba sendo esse elemento constantemente presente na rotina da pessoa. Segundo sinal importante de prestar atenção, o isolamento. A busca sempre por estar sozinho, a fuga de atividades de interação com outras pessoas. Você sempre demora a responder mensagens, contatos telefônicos, foge de atender ligação. Claro que isso isoladamente, ainda mais hoje em dia que a gente mais usa o WhatsApp do que qualquer outra coisa para se comunicar, pode ter sido só um comportamento natural que foi modificado com o tempo. Né? Ah, não gosto mais de atender ligação, me manda uma mensagem no WhatsApp. Mas há situações em que a pessoa realmente está se escondendo ou está se isolando, está fugindo de ter contatos de interação. Então esse é um segundo sinal que pode indicar um adoecimento mental voltado ali para um humor mais depressivo, para um transtorno depressivo mesmo, que você precisa ficar atento. Outra característica que pode ser confundida com outras coisas é a baixa tolerância e a alta irritação, uma tendência a se irritar com o outro, consigo mesmo, com as situações, tá sempre a flor da pele e qualquer coisa acaba tendo um impacto muito maior do que talvez teria numa, sei lá, ou com outra pessoa ou em outras condições. Se a sua irritabilidade está muito alta e se qualquer coisa acaba sendo um motivo para uma grande explosão, isso também pode indicar, a irritabilidade também pode indicar algo relacionado à depressão. Uma característica que é muito comum e presente nos transtornos depressivos é a falta de esperança. Falta de esperança com relação ao mundo, com relação às próprias condições, com relação ao futuro. Não consegue vislumbrar no futuro uma possibilidade positiva, uma sensação de que não há nada que possa ser feito para melhorar o que se tem hoje. E o que se tem hoje não é bom. E o futuro tende a ser pior. É claro que a gente vive num mundo em constante transformação, com desafios que se avolumam e que por vezes podem ser realmente preocupantes, mas algo que é característico do ser humano é a capacidade dele de se reinventar, de resistir, de se transformar. E às vezes essa característica fica afetada quando há um quadro de adoecimento mental. Mudanças no padrão alimentar também são uma sinalização de que algo está ali fora do normal. Um aumento de apetite ou uma diminuição do apetite, geralmente para mascarar algo que está incomodando e com que não consegue se lidar. Talvez com frustrações, tristezas, preocupações. A pessoa come demais, come para se anestesiar realmente. Isso não é consciente. Não necessariamente a pessoa pensa, estou nervosa, vou comer um chocolate. Às vezes sim, mas às vezes ela está nervosa, ela está preocupada, ela está com raiva, ela está triste e ela está se alimentando para não lidar com aquilo que é o problema original. Além dessas mudanças de apetite, de padrão alimentar, a gente pode perceber nitidamente um desleixo no autocuidado. Isso também vai ser impactado, por exemplo, pelo aumento do apetite. Alguém que você está vendo que está se alimentando além da conta, já no longo prazo, e a pessoa parece que não percebe o quanto ela está desregulada. Ela realmente está desregulada. E por isso, ela talvez não consiga se dar conta de como ela está funcionando. E aí realmente precisa que alguém sinalize ou que ela mesma procure a terapia, talvez
por outras vias. Às vezes ela vai procurar para tratar um transtorno alimentar e descobre que esse transtorno alimentar, né, que ela percebeu dessa maneira, ele sinaliza, na verdade, uma questão de saúde mental, um transtorno mental, possivelmente ansiedade, depressão, enfim, algo que obviamente precisará ser avaliado, investigado e tratado com um profissional. Um sono frágil, um sono que você demora a pegar, né, a pegar no sono, engrenar de verdade, qualquer coisinha que acontece no cômodo do lado te acorda, às vezes um barulho do próprio ventilador ou do ar-condicionado. O sono fragilizado também é um sinal, óbvio, ele isolado não, mas num conjunto de fatores ele também pode indicar questões que precisam ser cuidadas. Fazer uma higiene do sono mais adequada pode contribuir muito, mas talvez seja preciso outras atividades mais direcionadas. Além disso, e para encerrar essa lista, eu falei em higiene do sono, né? Mas um sinal muito claro da depressão, dos transtornos depressivos, é justamente a falha na higiene. A pessoa não está mais escovando os dentes, ou se arrumando para sair, sai do jeito que tá, você encontra com a pessoa na rua, parece que ela acabou de levantar da cama. Não sei se você já teve essa experiência com alguém, mas isso é muito, muito comum com pessoas cujo quadro de adoecimento mental está avançando e precisa de cuidados. Então, se você se identifica com essa situação, com algumas dessas situações que eu listei aqui, ou se você tem alguém próximo a você, que você consegue perceber que se encaixa em vários desses critérios, em várias dessas características, né, que são sinais que a gente consegue perceber pela observação, ajude a quem precisa com o suporte que você pode dar, ou se é para você mesmo, se ofereça essa ajuda. Se você não tem força nenhuma para mobilizar alguma ação em relação a isso, então busque mesmo ajuda profissional, porque aí o profissional vai poder te dar ferramentas, tanto terapêuticas quanto medicamentosas, para que você encontre aí forças para começar a se reerguer novamente. A nossa sociedade se construiu e tem se formado de uma maneira muito adoecedora, porque os níveis de estresse causados pelas pressões sociais em todos os sentidos, financeira, a competitividade no trabalho, as próprias redes sociais, tornam cada vez mais o nosso ambiente não somente casa, mas a nossa vida, um grande agente estressor para a saúde mental. Por isso a gente consegue perceber com tanta clareza o aumento de transtornos ansiosos e depressivos, principalmente na população em geral. E infelizmente, nesse ranking, o Brasil se encontra ali nos primeiros lugares, né? O Brasil é o primeiro lugar em ansiedade no mundo. Isso tem que ter uma atenção especial para que a gente possa entender o que é que está acontecendo, o que nós estamos fazendo que está causando isso e como nós podemos lidar melhor com a nossa condição como sociedade. Atividade física que aumente a frequência cardíaca, melhorar a higiene do sono, ter um diário onde você pode escrever pensamentos, escrever percepções que teve ao longo do dia e ter também um diário alimentar, se você percebe um descontrole na alimentação. Se programar para ir a um show, para fazer algo que você gosta, uma viagem curta que seja, isso sinaliza para o seu cérebro que é possível esperar algo de bom do futuro, ainda que seja uma coisa aparentemente pequena, mas algo que você gosta de fazer. E, principalmente, procure ajuda profissional. Não hesite em procurar ajuda médica, ajuda psicológica. Se você se percebe precisando, passando por uma fase que não está passando, né? O tempo está passando, os dias estão passando, você já percebe aí alguns meses que você já não é como antes e isso de uma forma negativa. Procure ajuda profissional, talvez com pequenos ajustes, mas ajustes importantes. Você vai conseguir virar essa chave e partir para uma nova e melhor vida, que é aquilo que você merece e procura. Te vejo no próximo vídeo, curta esse vídeo, deixa aqui seu comentário se fez sentido para você e nos vemos em breve.